Fala galera, Andrei Blanco, portal armamentista. Hoje é dia 23 de novembro, agora são meio-dia e 20. Eu tô aqui só para compartilhar um ocorrido com vocês. Vou tentar ser o mais breve possível. Olha como é complicado, galera. Ontem o Vinícius, lá do canal Tiro e Luta, me ligou perguntando quanto eu cobrava para dar uma assessoria para um CAC lá de Minas Gerais via telefone que estava sendo conduzido. Aí eu falei, olha, não vou cobrar nada, fala para ele me ligar que eu vou orientar ele da forma correta. Parece que ele já estava detido e não podia ter acesso a telefone. Aí me ligou um amigo dele, eu orientei, tudo certinho. Depois de um tempo me ligou esse rapaz. Não vou, como sempre, comentar detalhes do caso, até por questões de ética, claro. Mas o resumo é, ele estava com a arma, ele é CAC, ele estava com toda a documentação em dia, CR, CRAF, GT, tudo bonitinho, tá? Foi por volta das 6 horas da tarde, apesar de sabermos que não tem nada relacionado ao horário, mas assim, tudo dentro da normalidade, vamos chamar assim, tá? E ele foi conduzido para a delegacia. Isso aconteceu lá em Alfenas, Minas Gerais. E depois ele me ligou e relatou que já estava preso. Aí eu expliquei para ele o que ele tinha que falar, onde estava o direito dele, tudo bonitinho. E falei para ele, amigo, se o delegado entender que realmente você está cometendo crime, não tem muito o que a gente fazer agora, ainda mais eu estando aqui em São Paulo. Ele vai arbitrar uma fiança, você paga a fiança e a gente discute depois isso no processo, porque não tem muito o que ser feito. Ele é a autoridade máxima nesse momento e não tem muito o que ser feito. Beleza, beleza. Passou-se um tempo, me ligou novamente esse amigo dele, falando que o delegado não iria arbitrar a fiança, pois segundo ele não podia arbitrar a fiança. Eu falei, olha, qual arma ele estava? Ele estava com a G2C 9mm. Eu falei, tá. Então provavelmente o delegado está achando ainda que o 9mm é um calibre restrito, porque ele era restrito. Mas ele não é mais. Inclusive lá na portaria 1222 fala que ele hoje é uma arma de calibre permitido. Então talvez está aí a confusão. Pede pro delegado para eu dar uma palavrinha com ele, eu vou explicar isso tudo para ele, tudo certinho. O rapaz foi lá, tentou falar com o delegado e o delegado se recusou a falar comigo. Eu insisti para que ele explicasse para o delegado onde estava a legislação, que era calibre permitido, bababá, bababá. Não foi acatado, o delegado não concordou com isso. E o pior, o mais absurdo, o delegado ainda aplicou, segundo ele, o artigo 20 do Estatuto do Desarmamento, que basicamente fala que se o crime dos artigos 14 for cometido por quem está constante no artigo 6º, a pena tem que ser aumentada pela metade. Logo, nós sabemos que crimes que são passíveis de fiança, basicamente são os crimes com penas até 4 anos, que é o caso do crime do artigo 14. Mas, segundo ele, utilizando a aplicação do artigo 20, que a pena é aumentada pela metade, não era mais um crime afiançado. Galera, eu entendo que o artigo 20 está se referindo ao porte de arma. E nós, somos advogados, temos que se referir, eu tento ser o mais simples com vocês para vocês me entenderem. Mas tem coisas que não podem acontecer equívocos, porque abrem margens para isso. Então, porte de arma na lei é o porte amplo e irrestrito, que também nem é tão irrestrito assim, mas é o porte de arma concedido pela Polícia Federal. O porte dos atiradores, na lei, é chamado de porte de trânsito. Você porta o quê? Você porta um abacaxi? Não, você porta uma arma. Mas não é porque você porta uma arma que o nome do instituto é porte de arma, tá bom? Então quando eu falo que o CAC só tem direito a um porte de trânsito,
E aí vem um colega e, tá aqui a minha GT tá escrito porte. Tá escrito porte, amigo. Porte é um verbo, portar. Você porta uma arma, mas não significa que o instituto do seu porte se chame porte de arma. O instituto do porte do atirador chama-se porte de trânsito. Então eu vejo que a aplicação do artigo 20 para o atirador que não está em curso no porte de arma é um absurdo. Sabe por quê? Porque querem nos impor as penas previstas para o crime de porte de arma. Tudo da parte ruim do porte de arma querem aplicar a quem tem porte de trânsito. Isso não é justo, então vamos aplicar também a parte boa. A parte que não tem condicionante, não precisa estar em deslocamento para treinamento e competição. Enfim, então eu já vejo como um total absurdo a aplicação do artigo 20 para os atiradores. Primeiro lugar. Segundo lugar, se esse artigo fosse aplicado ou não, esse artigo deveria ser aplicado na justiça, não no âmbito policial, não pelo delegado de polícia. Por quê? Esse artigo, basicamente, pra vocês entenderem, fala de um agravante na pena, que isso só deve ser discutido na justiça, pelo promotor, pelo juiz e pelo advogado, não pelo delegado. E o que é mais absurdo de tudo, ele se basear nesse artigo para não conceder a fiança para esse cidadão. Eu não estou nem entrando no mérito se era porte legal de arma ou não. Não é nem esse o mérito. É mais absurdo do que isso. Ele simplesmente usou um artigo que fala de um agravante de pena para falar que o crime passou de 4 anos, porque se aumenta pela metade, um crime que é 4 vai para 6. Então, teoricamente, não é mais um crime afiançável. Quando, na verdade, isso é um absurdo, porque o que determina a aplicação da fiança ou não é o que a gente chama de pena base, a pena em abstrato, sem contar os agravantes de pena. Isso é básico, galera. Eu acho que eu aprendi isso no primeiro ano da faculdade. E infelizmente, nós vemos uma autoridade policial, um delegado de polícia que passou num concurso concorrido fazendo uma atrocidade dessa, tá? Porque eu não vejo outro nome para isso. Voltando para o caso prático, eu falei para acionar um advogado da região para tentar intervir junto ao delegado. Foi chamado o advogado. O advogado não conhecia nada desse mundo CAC, vamos chamar assim. Eu montei um dossiê com todos os arquivos, leis, portarias, etc, para tentar ajudar o colega, mas infelizmente sem êxito. E já estão sendo tomadas todas as medidas legais contra esse ato completamente, ao meu ver, ilegal e arbitrário deste delegado de polícia lá da cidade de Minas, lá da cidade de Alfenas, em Minas Gerais, tá? Então, por isso que eu e o César, a gente, nos últimos vídeos, a gente tá batendo nessa tecla para deixar claro para vocês que o CAC não tem porte de arma. Lá na legislação colocado como porte de arma. O CAC tem um porte de trânsito, que é poder portar uma arma nos deslocamentos para treinamentos e competições. Por isso nós fizemos questão de esclarecer, como disse e repito, o colega que fez um vídeo, eu acredito que nas boas intenções, eu sempre disse isso, mas o meu medo não é a mensagem como ela é passada, e sim como ela é recebida. Eu sempre falei isso. Não vejo que o colega está de más intenções. O colega fez um vídeo ontem falando que eu falo, que ele fala, que o CAC... Meu amigo, eu sempre estou aqui falando bem claramente que o CAC tem direito a portar uma arma nos deslocamentos para treinamentos e competições. Na sua GT tá escrito porte, na minha também tá, porque porte é um verbo, tá bom? Por isso que tá lá o porte. O colega também falou bastante de união, tamo junto nessa luta, concordo com muita coisa dita, mas quando a gente fala de uma parte técnica, de uma forma equivocada, e isso gera
uma desinformação do outro lado, eu me sinto na obrigação de esclarecer isso. E foi o que eu fiz. Muito respeitosamente, o César ainda brincou mais, colocou o símbolo do Mac lá como se fosse My Mac, né, no notebook dele, enfim. Eu brinquei ontem com o cabelo, porque eu sou desprovido de, mas nós temos coisas muito mais importantes para lutar, em vez de picuinhas internas. Mas ressalto que o que foi levantado, eu ratifico todos os termos que eu trouxe naquele vídeo, pois realmente são termos importantes, e é só pra galera, como sempre, abrir a mente e pensar um pouquinho. Beleza, galera? Então é isso. Infelizmente não é clickbait, mais um CAC preso de forma arbitrária e absurda lá em Minas Gerais. Beleza? Tamo junto, Andrei Blanco, Portal Armamentista.